Buenas tardes a todos, que Deus les bendiga a ustedes, bendiga toda a sua família, sua casa. Eu estou aqui para falar-lhes sobre um assunto que eu considero extremamente importante. Um assunto que pode cambiar completamente o rumbo de sua vida. Porque Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, ele quedou durante 40 dias falando com os apóstolos sobre o reino de Deus. Foram 40 dias onde ele estuvo aí ensinando, orientando, falando com seus discípulos e preparando-los para o que ia a suceder. E a Bíblia disse que quando ele estava por ascender ao céu, e no último dia, não, que ele estava entre nós outros, ele disse a seus discípulos que eles regressassem a Jerusalém e aí eles se quedassem, hasta que eles recebessem o bautismo com o Espírito Santo. Volver a Jerusalém em naquele entonces poderia ser considerado uma loucura. Por quê? Porque a cidade estava alborotada por la questão de que Jesus havia ressuscitado, havia a persecução, e volver a Jerusalém era volver ao lugar mais peligroso que existia para os discípulos. Tanto que a Bíblia disse que mais de 500 pessoas puderam ver Jesus ressuscitado. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Sin embargo, quando ele mandou regressar a Jerusalém, a Bíblia nos mostra que apenas 120 se reuniam constantemente no cenáculo. Quando ele mandou regressar a Jerusalém, ele disse que era para que eles recebessem a promessa que o Padre havia hecho, de que eles seriam bautizados com o Espírito Santo. E esses 120 que creyeron na promessa e estavam dispostos, estavam decididos a querer a promessa, porque muitos escutam as promessas, pero não todos estão dispostos a sacrificar para obter a promessa. Esse é o grande problema que nós encontramos. As pessoas querem as promessas, elas querem ser partícipe de elas, pero elas não estão dispostas a sacrificar-se para obtê-las. E por isso que muita gente está dentro da igreja física, da igreja instituição, mas essas pessoas aún não fazem parte do reino de Deus. Estão na igreja, cumprem hasta os rituais, mas essas pessoas não pertencem ao reino de Deus. Por quê? Porque elas não estão dispostas a realmente sacrificar toda a vida de elas. Al igual que esses que viram Jesus ressuscitado. Mas quando Jesus disse para que eles regressassem a Jerusalém e permanecessem ali, hasta que o Espírito Santo viniera, muitos não quiseram. Talvez por medo, talvez por ter temores, não foram para Jerusalém, mas 120 foram. E diz a Bíblia que esses 120, eles perseveraram unânimes em oração. Ou seja, perseveraram e unânimes. O que significa isso? Uma coisa é você estar junto com pessoas, pero não estão unânimes, porque cada quem tem suas ideias, seus pensamentos. Agora, quando há unanimidade, significa que todos estão pensando o mesmo, querendo o mesmo, buscando o mesmo, com os mesmos objetivos, com os mesmos desejos. Esses 120, eles estavam aí perseverando durante esse período de espera hasta a venida do Espírito Santo. Esse período tardou nada mais, nada menos que 10 dias. Tão solo 10 dias.
Foram 10 dias que eles estiveram aí en el cenáculo, perseverando, orando, ayunando, para que recebessem o que Jesus havia prometido, o bautismo com o Espírito Santo. Essa é a razão por que eu estou aqui. Porque nós hoje se estão cumprindo 40 dias. 40 dias que comemoramos a ressurreição de Jesus, a Páscoa. Hoje, exatamente hoje, sumam-se 40 dias. Significa que de manhã hasta o domingo, dia 8, serão 10 dias. 10 dias. Foi o tempo em que os discípulos estiveram perseverando, unânimes em el cenáculo, perseverando para receber aquilo que Jesus les havia prometido. E a razão que eu estou aqui é exatamente para convocar esses 120. Esse mensagem está chegando a milhares de pessoas. Milhares de pessoas em várias partes. E Deus, ele vai a convocar esses 120. Esses 120 é simbólico. Mas aquelas pessoas que querem realmente receber o bautismo com o Espírito Santo, que têm o desejo de receber o Espírito Santo. E eu quero convocar a você que quer estar unânime com nós outros, porque eu com os pastores com nós outros, as esposas de los pastores, nós outros estaremos a partir de manhã 10 dias focados, 100% focados, para que todas as pessoas que desejam ser bautizadas com o Espírito Santo, elas possam receber esta promessa. Que é o que eu tenho que fazer, obispo? Se é a sua pergunta. Você tem que tomar uma decisão. Eles tiveram que sacrificar-se e arriesgar-se, porque tinham que regressar a Jerusalém, ao lugar onde estava aí a pólvora, a ponto de explotar. Eles tiveram que regressar para Jerusalém. E eles tiveram que estar aí esses 10 dias. Eu sei que para muitas pessoas é difícil por tantos quehaceres que nós outros temos. Mas eu queria invitar-lhe a que você tome uma decisão de estar 10 dias em sua igreja. 10 dias. Que você vá em qualquer horário, em la reunião que a você lhe quede melhor. Por la manhã, por la tarde ou por la noite. Porque durante 10 dias, começando amanhã, os pastores, nós outros, estaremos unânimes, lutando para todas as pessoas que desejam receber a promessa do Espírito Santo. Todas as pessoas que querem realmente ser bautizadas com o Espírito Santo. Todas aquelas que já foram bautizadas, mas querem ser renovadas, querem esse primeiro amor, querem esse fogo ardendo do Espírito Santo em ellas. Serão 10 dias, apenas 10 dias. Você só vai participar de uma reunião. Nós outros hemos falado com os pastores e vamos fazer reuniões mais objetivas para dedicar a maior parte da reunião para as pessoas que querem ser bautizadas com o Espírito Santo. E serão búsquedas fortes. Qualquer igreja universal, você poderá ir para participar. Eu vou participar aqui na sede nacional, onde eu estarei durante todo o dia, este viernes, manhã sábado, el sábado, manhã é viernes. Viernes eu estarei todo o dia, sábado eu estarei por la manhã no ayuno de los casos impossíveis, para aqueles que estão indignados com a situação que se encontram. Domingo estaremos todo o dia, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e o domingo da próxima semana, o dia 8, que nós outros estamos vivendo este Pentecostés. Para quem quer experimentar esse Pentecostés. Veja, Jesus dijo aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, verso número 12.
São Mateus 11, verso número 12. Ele diz assim: e desde os dias de Juan el Bautista hasta a hora, el reino de los cielos sufre violência, e los violentos lo conquistam por la fuerza. Pelo que Jesus, ele digo, que o reino de los cielos se conquista, sofre violência, e los violentos lo conquistam. Ou seja, nadie vai entrar no reino de Deus tocando flautas. Para entrar no reino de Deus, você vai ter que usar a violência. E quando Jesus habla violência, não está falando evidentemente da violência física. Significa que eu vou violentar minha carne, me querer. Eu vou violentar mis desejos. Eu vou violentar o pecado. Eu vou violentar todo aquele que me separa de Deus. Eu vou conquistar o reino. E conquistar o reino é exatamente conquistar a coisa mais importante do reino, que é o Espírito Santo. Se eu recebo o bautismo com o Espírito Santo, significa que eu estarei recebendo em mim o reino de Deus. O reino de Deus passará a estar em mim, dentro de mim. E essa é a proposta que eu quero trazer para você. Para que você, como está escrito aqui, você use desta violência para conquistar o reino de Deus por la força. Ou seja, esses 10 dias, você vai orar mais, você vai vir à igreja esses 10 dias, você vai ayunar se possível, se você reúne as condições físicas, ayunar esses 10 dias. 10 dias você vai estar aqui, pensando com a palavra de Deus, com a mente unânime com nós outros, unidos a nós outros, para que aconteça esse Pentecostés em sua vida. Não é uma emoção, não, porque quando Jesus usou a palavra violência, violência é quando você vai em contra de algo, de alguém que lhe hizo mal. O pecado lhe hace um mal, o pecado lhe separa de Deus. Então você vai ter que violentar sua vontade, você vai ter que violentar sua carne, você vai ter que renunciar. Mas isso vale a pena, porque é uma promessa que Jesus hizo, e nós outros estamos aí para viver esses 10 dias com vocês. Eu quero que você viva com nós outros esses 10 dias. Eu vou estar aqui com vocês em las redes durante 10 dias, esses próximos 10 dias. Todos os dias eu vou estar aqui com vocês para falar-lhes sobre o reino de Deus, para que você se una a nós outros, para que você seja como esses 120 que perseveraram por 10 dias para receber a promessa do Espírito Santo. Me gostaria muito que vocês corressem a voz, hablassem com todos os conhecidos, familiares, parientes, amigos, com todas as pessoas com quem você tem acesso, para que você pueda viver com nós outros estes 10 dias com toda a intensidade. Porque eu creio que se você vive esses 10 dias, você vai ter uma experiência como nunca você la tuvo com o Espírito Santo. O reino de Deus sofre violência, e os violentos lo conquistam por la fuerza de la fé, essa força de querer realmente a promessa que Jesus ha hecho, de não aceitar uma negativa, porque é uma promessa, foi uma promessa que Jesus hizo, e é a maior promessa. Ele nos hizo a promessa. Lute com nós outros, participe 10 dias, apenas 10 dias. Vamos perseverar como os apóstolos e os discípulos lo hicieron, e eles puderam experimentar a glória de Deus, o reino de Deus dentro de eles. Imagine o Espírito Santo dentro de você. Imagine você tendo o Espírito de Deus dentro de você. Pense nisso.
pague o preço. E o preço não é econômico. O preço é violentar su querer, su vontade, sus desejos carnales, é você negar-se a si mesmo, é você realmente pagar esse preço. 10 dias, não é muito, mas todos aqueles a quem o Espírito Santo mueva, não vão falhar. Em qualquer igreja universal, qualquer, vá porque aí você vai encontrar um pastor com sua esposa, que vão estar lutando para que você receba essa grande promessa. De acordo? Começa este viernes. Não fade. Vá. 10 dias que estaremos perseverando unânimes para que aconteça o maior de todos os milagres que você receba do Espírito Santo. Ok? Deus les bendiga a todos e nos vemos amanhã na igreja e também em la live que vamos estar fazendo durante os próximos 10 dias. Saludos a todos e hasta pronto.